Mas você me fez uma pergunta. Fala. Que você perguntou, Renato, prejudica a saúde o uso de esteroide? E quem é o que mais se ferra no uso de esteroide? Isso. O atleta, que pelo corpo eu acredito que use mais, ou aquele marombeiro que faz o projetinho verão e o projetinho carnaval? Sim. Quando você tem esses receptores que se ligam à testosterona, a grande maioria desses receptores estão nos músculos. Só que você tem receptor de hormônios no fígado, você tem os receptores de hormônios em outros órgãos. Quando o indivíduo é carente de músculo e usa ou até abusa dos esteroides, você não tem receptores suficientes no músculo e eles se ligam em outros órgãos, como o fígado, e você pode ter doenças. Você pode ter problemas, doenças hepáticas, você pode ter alteração no perfil lipídico do seu sangue. Um atleta de fisiculturismo, ele tem uma quantidade muito grande de massa muscular. Então, ele tem receptores em grande quantidade nos músculos. Aí não vai Os efeitos colaterais são muito menores. Entendi. Por isso que, geralmente, você pode perguntar para qualquer médico endocrinologista, 90% ou mais dos pacientes que ele tratou por problemas relativos aos esteroides estão ligados a pacientes comuns, carentes de massa muscular, que foram se aventurar no uso dos esteroides sem um acompanhamento médico. Mas, ao mesmo tempo, Cariani, também tem uma série de relatos de fisiculturistas e de, talvez não profissionais, ou até mesmo de alto nível, que sofrem consequências terríveis do uso do esteroide. Estava vendo a história de um cara, você deve muito conhecer, chamado Rich Piana, que é um americano. Pois é, que morreu. Pacotou, mas Esse era é o problema. Louco, né? Na verdade, esse é o problema. Todo cara grande é chamado de fisiculturista. Rich Piana não era um fisiculturista. Rich Piana era um marombeiro. Era um erro meu. Eu botei, você bota no lugar do Você já atleta, viu na TV aquelas anomalias daqueles caras que enchem o braço de óleo no trapézio que Sintol, fica... o cara Sintol, bota. óleo... Não, eles usam óleo de cozinha. Chegam a usar óleo de cozinha. Você já viu essas pessoas que vão no programa de TV? Aí o programa de TV coloca o fisiculturista. O cara nunca competiu. Entendi. Na verdade... Cometi o mesmo erro do programa da Eliana. Mesmo erro. Caralho. Rich Piana, por exemplo, não era um fisiculturista. Eu aqui que estudo, que sei, fazendo esse tipo de colocação, que vergonha. Ele não era um atleta. Entendi. É um cara que faleceu pelo uso, assim, indiscriminado de tudo que aparece. De tudo. Ele usava muito estimulante, né? Usavam estimulantes pesados, anfetaminas, metanfetaminas. Acelera o coração, vai pro diabo, né? Vai. Os caras abrem o peito do cara, que abriram o coração dele, era do tamanho do tórax, era um negócio desse tamanho. Enorme, né? Cresceu. A maioria das pessoas que tem problemas sérios com o uso de esteroide são pessoas que usam para fins recreativos e não tem acompanhamento médico. Porque quando você usa um esteroide no seu corpo, você desregula seus hormônios todinho. Desregula tudo. E o seu corpo, ele tenta ajustar a tua máquina como se fosse uma sincronia. E ele libera substâncias para isso. Excesso de testosterona no seu corpo pode virar hormônio feminino. Posso te falar uma coisa? Tristemente já aconteceu isso comigo. Já aumentou? O seu nível de estradiol? Já aumentou. Você ficou com tetinha? Não fiquei, graças a Deus. Quase. Mas se ficasse, ia falar? Falou que o medo era... Não, falaria. Mostraria? Mostraria. Mas... Mostraria? Mostraria, mas não fiquei não. Não, hoje em dia não, porque já regulou. Mas eu tive uma época que minha testosterona era mais de 700. Caramba! E ele estava metabolizando de maneira equivocada no corpo e virou um pouco de... Estradiol. E aí eu tive que tomar um bloqueador lá para que a minha testosterona fosse utilizada da maneira correta pelo corpo, porque eu tinha testosterona muito alta. Quando você sobe demais... Eu tinha o sonho de todo velho, mas aí estava acontecendo isso, virou o feminino. Quando você sobe demais a testosterona, o seu corpo produz uma enzima chamada aromatase, que reage com essa testosterona e forma o estradiol. Aí você tem que tomar um anti-aromatase. Isso que eu tomei. Um anastrazol, por exemplo. Isso que eu tomei. Anastrazol? Exatamente. Foi isso que eu tomei. Não era muito alto, porque também 1 miligrama, dia sim, dia não. Exatamente, era dia sim, dia não. Olha o cara aí. Professor de educação física, sabendo tudo de medicina. Só um pouquinho. Estuda, né? Legal pra caralho. Ô, grande Cariani, obrigado, velho.